Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu confesso para vocês, irmãos, que eu estou muito empolgado com o que Deus vai fazer hoje. Sabe por quê? Eu sinto aqui no meu coração que muitos de vocês estão nesse tempo da espera. Esse tempo em que parece que as promessas de Deus estão tão distantes. Parece que quanto mais você ora, mais o silêncio de Deus vem. Parece que nada de novo acontece. Mas eu vou te mostrar aqui na Bíblia que, por mais que as coisas pareçam demorar, elas estão debaixo do controle de Deus. Irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso e a Bíblia diz que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Assim como as nuvens estão acima de nós, assim são os pensamentos de Deus. E não sou eu quem está dizendo isso, mas foi o profeta Isaías. Irmãos, o profeta Isaías foi um homem que profetizou sobre a vinda de Jesus à terra e ele viu, irmãos, eu tenho certeza disso, ele viu Jesus crucificado. Tanto é que se você ler Isaías capítulo 53, você vai ver a descrição do momento terrível que Jesus passou na cruz. Só que o interessante é que ele profetizou sobre algo que ele não chegou a ver com seus próprios olhos. Ele profetizou pela fé. E não somente Isaías, mas os profetas do Antigo Testamento, a maioria deles não viu as promessas de Deus se cumprirem. Só que muitos deles profetizavam coisas que eles não viam durante a sua vida. E aí, irmãos, eu olho para nós hoje e muitas vezes eu fico com vergonha, sabe? Porque nós não podemos esperar uma semana, um mês, um ano sequer. E nós já começamos a desanimar. Irmãos, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 que aqueles homens de fé, muitos deles não viram a promessa se cumprir porque ainda não era o tempo de Deus. E Deus não vai mudar a agenda dele por causa de nós. Se Deus tem um plano, se Deus sabe quando vai acontecer e nós ficamos ansiosos, isso não vai mudar nada. Deus então precisa, Ele prefere tratar com o nosso coração. Amém? Eu costumo dizer que a fé abre a porta para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Mas é a paciência que vai manter essa porta aberta até que o tempo exato chegue. Amém? Quando Jesus chegou aqui a essa terra, irmãos, antes disso, 400 anos foi o tempo do silêncio de Deus. Deus não falava, Deus não usava profetas, foi um tempo de silêncio. E muitas vezes nós enxergamos esse silêncio como algo negativo, né? É lógico, porque a gente quer que Deus fale com a gente o tempo todo. Mas, irmãos, o silêncio pode ser um tempo de preparação. Pode ser um tempo preparando você para algo muito maior do que você jamais imaginou. Então nós vamos ler aqui hoje uma passagem que fala sobre a paciência e nós vamos nos espelhar em um homem chamado Caleb. Um homem que esperou muito tempo da vida dele para que algo se cumprisse. Mas o mais interessante é que esse homem não ficou esperando a promessa de Deus de braços cruzados, triste, desanimado, depressivo, não. Esse homem continuou esperando como se fosse o primeiro dia de espera. E é isso que eu quero gerar em você aqui hoje. Eu peço a Deus que renove a sua fé, a sua força, a sua esperança hoje. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos começar. Eu só vou pedir uma coisa. Você que é novo aqui no canal, você ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Aí vai aparecer um sininho do lado, clica no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Aí você vai receber diretamente no seu celular todas as vezes que eu colocar um vídeo novo e eu quero te ajudar a entender a Bíblia de um jeito simples e fácil e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Hebreus capítulo 6, o versículo 11 ao versículo 12. Olha só o que está escrito. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que vocês esperam. Nós não queremos que vocês se tornem preguiçosos, mas que sejam como aqueles que creem e que têm paciência, para que assim vocês recebam o que Deus prometeu. Amém? Irmãos, aqui essa passagem aqui me fala de algo muito importante: esperar com entusiasmo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tem promessas que eu estou esperando até hoje. E até hoje, irmãos, eu creio de todo o meu coração que Deus vai cumprir as promessas dele. Mas, irmãos, muitas vezes eu confesso que eu comecei a questionar, eu comecei a duvidar, sabe? E eu pedi perdão a Deus porque eu não tenho motivos nenhum para duvidar da fidelidade de Deus, da sua bondade, do seu amor. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente
fica até preguiçoso, porque a gente começa a pensar assim: ah, não vai acontecer, eu já estou orando há tanto tempo, nem sei mais se vai acontecer comigo. Não, irmãos, isso não é fé. Fé é quando você não tira os olhos de Jesus, é quando você continua crendo quando o impossível está na sua frente. Amém? Então aqui está dizendo, olha, vamos continuar acreditando com entusiasmo, não vamos ser preguiçosos, porque se nós tivermos paciência, nós receberemos as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. E tem um exemplo, como eu disse para vocês, de um homem que eu admiro muito, que foi Caleb. Caleb foi um homem que ele conviveu com Moisés e ele era um dos espias que foi lá na Terra Prometida ver o que tinha por lá. Caleb, juntamente com 11 homens, eles foram até a Terra Prometida, chamada a Terra de Canaã. E essa terra foi prometida a Moisés e ao povo hebreu, porque aquele povo estava sofrendo muito na escravidão lá do Egito. E Deus falou para eles: olha, não desanimem, porque eu vou levar vocês para uma terra onde lá vocês irão me adorar. Nessa terra mana leite, mana mel, é um lugar de prosperidade, de abundância, e vocês vão se deliciar com tudo que eu vou fazer. Mas, irmãos, no meio do caminho existia um deserto. E nesse deserto, irmãos, foi um tempo de provação. Foi um tempo onde Deus provou a fé das pessoas. Até que chegou um dia que eles foram lá visitar essa terra, esses 12 espias. Quando eles chegaram lá, eles tomaram susto. Por quê? Primeiro porque eles perceberam que realmente era o que Deus tinha prometido. Lá, irmãos, os cachos de uva eram desse tamanho, ó. As frutas eram enormes. Tudo era muito próspero, muito abençoado. Só que tinha um porém: naquela terra existiam gigantes. Isso mesmo, homens muito altos que dominavam aquela região. Irmãos, então, esses 12 espias, eles voltaram para contar ao povo tudo o que eles tinham visto. E 10 desses espias, eles voltaram com muito medo, apavorados. E eles falaram: gente, nós estávamos enganados. Essa terra prometida não é para nós. Essa terra prometida, na verdade, tem gigantes lá e nós somos como gafanhotos. Nós não somos nada perto daquele povo. Nós vamos tudo morrer. Não vai sobrar uma pessoa sequer. Irmãos, todas as pessoas ficaram morrendo de medo. E elas falaram: misericórdia, essa terra não é para nós, nós não podemos entrar nela. Só que, irmãos, 2 homens desses 12, chamados Josué e Caleb, foram os únicos que falaram: pelo amor de Deus, gente, se Deus prometeu para nós, Ele vai cumprir. Deus é fiel, vamos entrar nessa terra, ela é nossa. Irmãos, só esses 2 futuramente entraram na terra prometida. Enquanto isso, Deus falou o seguinte: olha, por causa da incredulidade de vocês, por causa da falta de fé de vocês, vocês agora vão ficar 40 anos no deserto, vagando nesse deserto, porque vocês estão duvidando que eu possa fazer um milagre na vida de vocês. Irmãos, eles ficaram então 40 anos. É claro, Deus sustentou aquele povo, mas era um povo rebelde. Não acreditava no poder de Deus, apesar de tudo que Deus havia feito no passado. Ele abriu o Mar Vermelho, ele destruiu as carruagens de Faraó, todo o exército de Faraó no Mar Vermelho, mas não adiantou nada, irmãos. Deus continuou operando milagres, porém toda aquela geração acabou morrendo no deserto. E então os filhos daqueles homens, eles juntamente com Josué e Caleb, foram enfrentar e entrar na terra prometida. Só que tinha um porém: eles deveriam conquistar aquela terra e foram necessários 5 anos, irmãos. Então, pense comigo, 40 anos no deserto, mais 5 anos para guerrear, batalhar por aquela terra. Inclusive, você sabe da história de Jericó. Havia uma muralha gigante contornando aquela cidade, mas Deus fez com que aquela muralha caísse. Deus deu vitória para o seu povo. E aí pense comigo uma coisa: 45 anos para se cumprir uma promessa, não é tempo demais? Irmãos, às vezes a gente não aguenta esperar 10 anos, 5 anos, 20 anos. E aí Josué e Caleb, eles esperaram 45 anos. E eu quero ler para você qual foi a reação de Josué quando ele estava agora diante da terra prometida. Eu quero que a fé desse homem inspire você. Amém? Irmãos, nós precisamos nos inspirar em pessoas que deram certo, pessoas que receberam a promessa. Devemos parar de ficar olhando para os exemplos negativos e olhar para aqueles que estão andando com Deus. Tem pessoas, irmãos, que você vai conversar com ela, é só problema, é só doença que a pessoa fala, é só tragédia, é só notícia ruim que aconteceu na cidade. Irmãos, Deus me livre.
Eu quero conviver com pessoas que me levantam, que falam de Deus, que falam do que Deus está fazendo. E é tão bom, irmãos, quando a gente encontra pessoas assim, né? São pessoas otimistas, animadas. E aí você olha para a vida dela, você até pensa, será que essa pessoa está vivendo um mar de rosas? E às vezes não está. Às vezes a pessoa está no meio do deserto, mas a pessoa está lá animada, encorajada. Por quê? Porque a palavra de Deus está preenchendo o seu coração. A oração, a pessoa está sempre firme, crendo nas promessas. Amém? E eu vou ler para você o que Caleb disse depois de 45 anos esperando. Olha só o que está escrito em Josué, capítulo 14, o versículo 8 ao versículo 11. Ele disse assim, os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus, por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Olha a promessa, irmãos. E Caleb então continuou dizendo, agora vejam, faz 45 anos que o Senhor Deus me prometeu essas coisas e falou através de Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor até hoje tem me conservado com vida. Olhem para mim, eu estou com 85 anos de idade e eu me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espiar a terra. Eu ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Glória a Deus, irmãos. Olha que declaração. Depois de 45 anos, esse homem agora estava revigorado, com uma fé inabalável, com 85 anos de idade. Irmãos, eu conheci já algumas senhorinhas de oração. Sabe essas irmãzinhas do fogo, né? Oram bastante, estão sempre animadas. Você liga para elas e elas sempre têm uma palavra para te entregar, uma mensagem de ânimo. Irmãos, essas mulheres, na verdade, elas estão se alimentando da fonte de águas vivas, da presença do Senhor. Porque não tem cabimento uma pessoa esperar tanto tempo, uma pessoa ficar confiante até o fim, se Deus não sustentar ela. Inclusive tem uma irmãzinha que eu ligo para ela de vez em quando e ela sempre fala, ô pastor, me liga mais, pastor, porque eu fico tão feliz quando o Senhor me liga para a gente orar juntos. Irmãos, aí você olha para a vida dela, uma mulher que teve perdas familiares, hoje ela tem problemas de saúde, é normal, é coisa da idade, mas irmãos, eu nunca vi uma fé tão inabalável. E é maravilhoso a gente poder ter pessoas assim para orar por nós, né? Por isso eu peço para você, sempre caminhe com pessoas de fé, com pessoas que vão te levantar e vão ajudar você na caminhada, porque realmente não é fácil conviver com pessoas medrosas, pessoas que são pessimistas. E aquele povo, irmãos, pense comigo, eram milhões de pessoas que acabaram acreditando no relatório daqueles 10 espias que trouxeram uma notícia ruim. Olha, não vamos entrar nessa terra, nós vamos morrer. Irmãos, as pessoas têm a tendência de acreditar no pior e não no melhor. Se eu te perguntar aqui hoje, você me responderia como? Se eu te perguntasse assim, você acredita que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você já pensou ou já imaginou? E aí qual seria a sua resposta? Irmãos, pois é isso que a Bíblia diz, Efésios 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo renove as nossas forças, a nossa fé todos os dias, tá bom? Escreva aqui nos comentários agora, porque nós já vamos orar. Escreva aqui, Senhor, eu creio nas tuas promessas. Escreva aqui, não deixe de escrever, porque isso vai encorajar outras pessoas. Então que você possa ter essa mesma fé, esse mesmo ânimo na vida de Caleb, na vida de Josué também, os 2 homens que possuíram a terra. E interessante que depois dessa passagem, se você continuar lendo, você vai ver que Caleb, ele pediu para ficar nas áreas mais altas, nos montes mais altos, que eram onde havia inimigos. Por quê? Ele estava com tanta fé, tanta coragem e tanta certeza de que Deus cumpriria as promessas, que ele pediu desafios. Ele não pediu uma vida fácil. Ele falou, gente, deixa eu ir lá naquelas regiões, porque eu sei que os inimigos ficam lá e eu quero guerrear contra aquele povo. E assim também, irmãos, deve ser a nossa vida. Devemos pedir que Deus fortaleça os nossos ombros e que venham as lutas, as dificuldades, mas nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, agora eu vou orar pela sua vida.
eu peço que você deixe aqui o seu pedido de oração. Eu sei que hoje e até mesmo os últimos dias da sua vida não têm sido fáceis. Mas, irmãos, não é hora de desanimarmos. Deus tem promessas, Deus vai fazer coisas grandiosas. Aleluia, glória a Deus. Eu já ungi minhas mãos com óleo. Eu quero que você feche os seus olhos agora e que você receba esta oração, mas ore também de todo o seu coração. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Eu creio, meu Pai, que essa mensagem veio de encontro a muitas pessoas que estavam desanimadas, muitas pessoas que estão cansadas da batalha, já estão esperando há tanto tempo. Ó, meu Pai, nos ajude a continuar acreditando, mesmo contra as circunstâncias, mesmo quando tudo parece que é impossível de se cumprir. Ó Deus, nós precisamos acreditar, Pai. Nós não podemos retroceder. O Senhor é um Deus de promessas, um Deus que cumpre aquilo que promete. Mas nós precisamos crer. Essa é a chave da vitória. E por isso eu peço em favor do teu povo, Senhor. Renova a nossa fé. Renova a fé deste homem e desta mulher, tão sofridos, Pai, passando por tantas lutas. Eles ainda estão no meio do deserto, mas o Senhor hoje nos promete levar ao nível mais alto, um nível de intimidade maior, bênçãos, prosperidade. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tem o melhor para o seu povo. Pai, por isso eu te peço, eu estendo as minhas mãos e eu venho, Senhor, clamar em favor dessas pessoas que estão sofrendo, Senhor, com alguma doença, alguma coisa que está impedindo ela de ser feliz de verdade. Ó Deus, estende as tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai, do teu povo. Não nos deixe morrer no deserto, Pai, como o povo que caminhou com Moisés. Ó Senhor, nós queremos, meu Pai, ter esse ânimo de Caleb, esse ânimo, meu Pai, que mesmo com 85 anos de idade, ele estava tão animado quando ele tinha 40 anos. Ó Deus, conserva o teu povo, Senhor, na mesma alegria, e eu creio que é o Espírito Santo quem vai produzir isso em nós. Não queremos ser pessoas, Pai, que vivem reclamando, que vivem falando mal da vida, ou então preenchendo a nossa mente com notícias ruins, com tragédias. Nós queremos olhar para as tuas promessas. Pai, fica conosco, Senhor, estende as tuas mãos poderosas e nos leve a pastos verdejantes. Ó Senhor, tu és o nosso bom pastor, nós precisamos do teu cuidado, do teu carinho, precisamos também das tuas advertências. Eu sei que tudo o Senhor faz para o nosso bem. E mesmo quando algo dá errado, na verdade, é o Senhor nos dando uma direção de que aquele não era o caminho certo. Ó, meu Deus, nós queremos andar em obediência e queremos ser fiéis até o fim. E eu creio, meu Pai, que todas as promessas do Senhor, elas se cumprirão na hora certa. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.